João Fonseca é eliminado por Elliot Spizzirri na primeira rodada do Australian Open 2026 e um jogo muito triste, né? Pelo menos para mim, pela forma como ocorreu. No vídeo de hoje a gente vai, além de dar a opinião, de dar a minha opinião sobre tudo que tem acontecido, sobre essa questão de física do João, né? Lembrando que eu não sou médico, então eu tenho que dar a minha opinião baseada no que eu vejo, não no que eu acho que possa ser, eu não posso dar um diagnóstico para o que tem acontecido, mas a gente gosta muito de analisar os números aqui nesse canal, e pelos números a gente consegue apontar algumas coisas, né? E além disso, a gente vai colocar a entrevista do João Fonseca e vamos falar ainda trechos da coletiva que ele fez. Então são duas entrevistas, uma entrevista que ele fez para a ESPN e trechos da coletiva pós-jogo do João Fonseca. Infelizmente aconteceu a derrota, mas ela seria melhor se acontecesse só no jogo jogado e não da forma como foi. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer aí todos os detalhes para vocês. Infelizmente desse dia triste, dia de derrota, é tudo vermelho aqui atrás, pelo amor de Deus. Então vamos aqui direto para a tela do meu computador para analisarmos a derrota por 3-1 do João Fonseca, parciais de 6-4, 2-6, 6-1, 6-2. Esse jogo ele tem alguns pontos que eu gostaria de falar. Eu vou até colocar aqui o próximo slide, onde a gente tem os números do jogo, que aí a gente consegue fazer uma análise um pouco mais racional sobre tudo que aconteceu. Primeiro ponto, o João Fonseca hoje, se a gente desconsiderar o jogo de ontem, ele é um dos melhores jogadores no circuito quando a gente analisa segundo serviço. O segundo serviço do João é elite, é top. Sempre foi. Para vocês terem ideia, a média de segundo serviço do João, se a gente desconsiderar o jogo de ontem, é esse ponto que eu quero chegar, ela gira em torno de 180 km por hora de velocidade. Isso é mais ou menos uns 10 a 20 km por hora mais rápido que a média até do top 10 da ATP. Então ele tem uma média, um segundo saque muito bom. O primeiro saque dele, ele fica mais ou menos na média ali da ATP. Mas o grande ponto do João sempre, nesses 2 anos aí que a gente acompanha ele, sempre foi o segundo saque. E além disso, ele é um jogador que costuma cometer pouquíssimas duplas faltas. Só ontem, ele cometeu 5 duplas faltas. Então isso já é um ponto de atenção. E o segundo saque dele ontem ficou numa média de 160 por hora. Ele chegou a sacar a 140 por hora. Ele chegou a sacar primeiro saque a 140 por hora. O segundo saque kick, que é uma das especialidades dele, estava extremamente lento. Esse é um ponto que eu queria falar aqui. Outra coisa, primeiro serviço, muito abaixo da média, 59%. A média do João em quadras duras é de 66%. Então isso já pode nos dizer alguma coisa também. Saque, quando a gente analisa saque, normalmente tenistas que não estão bem fisicamente, eu não estou falando de lesão também, mas não somente de lesão. Tenistas que não estão muito bem costuma refletir rapidamente no saque. Tenistas que não estão com ritmo de jogo também se reflete rapidamente, assim, é visível no saque. E o João ontem teve um desempenho no saque, mas muito, muito, muito abaixo do que ele vem tendo aí ao longo da sua carreira. O Spizzirri sacou muito bem, né? Teve um 302 ali de serve rating, que seria o primeiro na média da ATP para quadradura. Fez mais aces que o João, colocou mais serviço na primeira quadra que o João, ganhou mais pontos no primeiro serviço e ganhou mais pontos no segundo serviço em relação ao João Fonseca. Teve 13 breakpoints contra 9. Teve mais winners e menos erros não forçados. Quando você analisa os números, ele foi melhor em todos os aspectos. Só que tem um detalhezinho nesse jogo, antes da gente falar da questão física, que foi até um ponto que o próprio João tocou. No terceiro set, quando o João perde o primeiro set, jogou bem o primeiro set, estava confirmando bem, só que ali do meio para o final ele começou a não conseguir colocar o primeiro serviço em quadra, e aí começou a ficar meio estranho. Ali eu já vi que tava algo meio estranho. No segundo set, ele joga bem o set, mas o Spizzirri também vai muito mal, e o saque dele continua abaixo da média dele, tanto colocando em quadra quanto em velocidade. E no terceiro set, no primeiro game de serviço do Spizzirri, o João Fonseca tem 4 breakpoints, tem 0,40 e depois tem mais um breakpoint, e não consegue quebrar. A partir daí acaba o jogo pro João. E isso influenciou no resultado? Acredito que sim, mas eu acredito que o aspecto físico
iria impactar mesmo se o João quebrasse esse primeiro saque aí do Spizzirri no terceiro set. E aí, agora eu quero deixar muito claro para todo mundo que a minha opinião aqui, eu não sou médico, eu não tô aqui para diagnosticar qual lesão que o João tem, qual problema que o João tem. A gente vai na base do que a gente acha que pode ser. E quando a gente analisa números, isso é óbvio, a gente vê que o João jogou diferente do que ele vem jogando. Principalmente em termos de execução de golpes e principalmente do seu serviço. Isso pode significar alguma lesão, pode significar a questão da lombar, porque você usa muito a lombar, né? No tênis, no saque, você usa bastante. Pode ser? Pode até ser, mas eu não tô aqui para falar se é ou se não é. A gente tem que analisar o contexto. O João ele deu uma entrevista e ele falou bastante sobre isso. Eu vou colocar até alguns trechos da coletiva pós-jogo. Eu vou ler para vocês, né? Tá um pouco pequeno aí, mas eu vou ler. Por exemplo, do jogo. O que ele fala do jogo? Eu não joguei muito mal, mas também não joguei bem. Senti que ainda não estava 100%. Não estou falando de dor ou lesões. Aí ele já deixa claro por causa da questão da lombar. Estou falando da preparação do meu físico. Eu dei o meu melhor, acho ruim não ter jogado estando 100%, mas ao mesmo tempo isso me traz maturidade para seguir em frente, entender o meu corpo e reconhecer os meus limites. Ainda sou jovem e sigo ganhando experiência com isso. Um ponto que é importante a gente destacar dessa fala dele é que, gente, se ele tiver uma lesão crônica, uma lesão mais séria, é óbvio que ele não vai falar tão bem, tá? A gente tem que ser racional aqui. Então, em nenhum momento ele falou sobre isso. Preparo físico, eu precisava de mais tempo, desde o início de Brisbane que eu não estava jogando tênis, depois voltei, mas aos poucos. Em seguida parei de novo, então fiquei praticamente uns 15 dias sem treinar a 100%, com muita intensidade. Fui voltando à quadra aos poucos em Melbourne, então senti que precisava de mais ritmo, precisava de mais tempo para preparar meu físico. Então ficou claro ali fisicamente que o João estava muito abaixo, mas ficou a dúvida em todo mundo. Será que era físico, de questão de cansaço, ou era de lesão? Né? O João tá deixando claro que não. Decisão por jogar o Australian Open. Não me arrependo nem um pouco. Há coisas na vida das quais você precisa tirar algo positivo. Então acho que os pontos positivos são estes. Bem, minhas costas estão 100%. Estou saudável de novo. Eu só precisava de mais tempo. Então ele foca mais uma vez na questão que não há lesão. Aprendizado, foi bom ver como lidar com uma partida de 5 sets com o preparo físico não estando 100%. Eu estava me cansando mais cedo e não estava, como eu disse, 100%. Precisava de ritmo. Mas é bom ter esse tipo de experiência, entender os seus limites e ver como as coisas podem acontecer. Não me arrependo de nada, então ele deixa claro aí que jogou o Australian Open, não estava 100% e tá tudo certo, não se arrepende, faz parte. E agora eu vou colocar a entrevista dele pra gente ver também pela voz do João aí, o que ele falou aí após o jogo. Vamos ver. Ele jogou muito bem hoje, deixou poucas aberturas, eu não consegui também fazer com que ele abrisse um pouco as portas, eu não consegui jogar tão bem, acho que hoje faltou um pouco de ritmo. Há muito tempo depois da lesão, fiquei um bom tempo ali sem treinar e, enfim, tentando recuperar para ficar 100%. Uma boa notícia é que não senti nada da lombar nesses dias treinando, nem hoje. E isso é bom, mas ao mesmo tempo faltou ali um pouco de físico. Fiquei um pouco mais cansado do que o normal, porque, enfim, não consegui treinar da forma que eu gostaria. Infelizmente veio essa lesão e estragou um pouco essa primeira gira do ano, mas positivo. Não me arrependo de ter jogado, não me arrependo do que aconteceu. Acho que tudo isso é aprendizado e seguir evoluindo com isso. Ver ali como é que foi jogar uma partida de 5 sets, não estando 100%. Dei meu melhor, dei tudo que eu podia, mas infelizmente não consegui. E isso serve de aprendizado para o resto da carreira. Campeão Brusage depois de jogar em casa. Gosto bastante de jogar no Saibro, apesar de cada vez ficar jogando nesse tour, cada vez menos ficar ali no Saibro, mas agora é voltar para casa, treinar no Saibrão e partir para Buenos Aires, tentar preparar o melhor possível fisicamente, mentalmente e tecnicamente e partir com tudo. Vamos ver, esse ano está sendo diferente para mim, de estar tendo que defender pontos, de estar tendo que enfrentar as situações, mas a gente lida bem com pressão, então vamos com tudo. Eu acho que eu sou um menino que tenta tirar um pouco, obviamente, as coisas positivas do torneio em si. E o fato de eu não estar conseguindo... treinei 5 dias antes daqui, e, enfim, voltando devagar, e depois com um pouco mais de intensidade. Entrei na partida
não 100% confiante comigo mesmo fisicamente, nem tecnicamente, mas entrei em quadra para dar meu melhor e saio um pouco satisfeito, sabe, de ter conseguido, de sair satisfeito com a minha performance, assim, de ter dado meu melhor. Infelizmente eu não consegui jogar muito bem, mas tentar ver pelo lado positivo experiência atrás experiência. Graças a Deus eu tenho tempo ainda para evoluir com isso, então eu tenho bem nítido ali o que eu preciso melhorar, o que eu fiz errado e, enfim, seguir evoluindo. Acho que essa temporada vai ser muito boa, positiva, então tem que manter a cabeça no lugar e com os pés no chão para seguir firme. Bom, a gente vai fazer um vídeo sobre essa lesão crônica ou fratura por estresse, ou a gente vai pesquisar mais e fazer um vídeo sobre isso. Mais um ponto só pra gente encerrar, que eu gostaria de dizer, além de pedir, é óbvio, a sua inscrição aqui no canal, né? Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o hype, é muito importante pra gente. O João estava diferente ontem, e eu digo diferente tecnicamente falando. Eu senti que ele usou menos as pernas, que ele estava dando golpe usando mais o braço do que as pernas. Então isso também pode significar alguma coisa. Teve a questão do saque também. Então tem muita coisa que a gente tem que pensar, refletir e esperar. Acho que agora não é hora da gente se desesperar e achar que tá tudo perdido e achar que ele tem uma lesão que não vai poder jogar tênis. Calma, vamos esperar. 9 de fevereiro tem Buenos Aires. Ele tem ali um tempinho para se recuperar até lá. Acredito eu que não deva entrar se não tiver 100%. Então tem que se recuperar dessa lesão 100% e tem que estar fisicamente 100%. A gente espera que a gira de Saibro, que é uma gira dura, né, desgastante, seja uma gira onde o João possa jogar com 100% de seu preparo físico. Agora, ranking, vai cair no ranking, vai perder ponto, faz parte. O mais importante é a gente ter o nosso querido João saudável para jogar tênis, e aí só estando saudável é que a gente consegue atingir os nossos objetivos, certo? Um grande abraço a todos. Vamos sair, essa semana ainda deve sair o vídeo sobre essa questão da lombar e tal, então deixa tudo ativado aí, notificação, do jeito que vocês sabem. Eu não vou ficar pedindo muita coisa, porque hoje não é dia de ficar celebrando nada. Então, infelizmente aconteceu, bola pra frente ao esporte e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.